Uma das coisas que eu mais gosto de falar pro advogado é sobre o escritório perfeito. Isso mesmo, o escritório perfeito. Você precisa saber qual que é o nicho, quais são seus clientes, a sua persona, quem você vai atender, e aí você sim adequa àquela questão. Então, vamos lá. Empresário, normalmente eles veem status e tudo mais, mas a maioria dos empresários hoje, eles não estão nem aí se você tem escritório ou não, desde que você atenda no momento e na hora que ele solicitar. Então, pra que gastar dinheiro com escritório, com toda uma estrutura aí? Internet, água, luz, aluguel e tudo mais. Vai num coworking, contrata um coworking. E contrata um coworking que seja num endereço e que estimule o empresário a falar para os clientes dele, para os amigos dele, para os parceiros e até para os fornecedores dele. Que ele tem um advogado, que o escritório do advogado dele é no lugar XYZ, porque ele acaba indo pelo status. Mas não necessariamente que ele vai no teu escritório, não. Vixe, para empresário, tempo é dinheiro. Então, aquela consulta que para algumas pessoas você fica 3, 4 horas conversando, para o empresário, ele vai ficar pensando assim, nossa, resolveu, respondeu, tá tudo certo, e vai tocar o barco. Então, isso você precisa saber. Agora, por exemplo, se você é advogado na área previdenciária, aí o negócio é diferente. Por quê? Porque normalmente na área previdenciária você atende pessoas carentes, como no caso para pedir um LOAS, pessoas que têm um certo grau de fragilidade porque tá pedindo aí auxílio porque o pai faleceu ou o marido faleceu, e também os pedidos de aposentadoria e revisão de aposentadoria, que são pessoas que têm mais idade e que normalmente gostam de ter mais atenção. Né? Gosta de tomar um cafezinho, gosta de ter um mimo. E que tipo de mimo? A atenção que você vai dar, o teu tempo para a pessoa, uma bolachinha caseira, aquele cafezinho feito no coador de pano, sabe? Isso vai fazer diferença no seu escritório. Agora, por exemplo, você vai atender um cliente na área de família. Dependendo do cliente, você pode até ter uma cerveja. Por quê? Porque a pessoa vai ficar mais relaxada, vai ficar mais à vontade e ela vai conseguir até conversar melhor sobre os problemas dela. Já, se for uma mulher, tenha sempre... Vou mostrar pra vocês. Papel higiênico ou uma caixinha de lencinhos de papel. Porque normalmente questões que envolvem família, né? Principalmente divórcio e alimentos, deixa uma pessoa fragilizada. E aí pode ser que a pessoa chore. E ela precisa sentir que o advogado está preparado para isso, para atender essa necessidade dela. Pode ser um diferencial na hora de fechamento de contrato. Se você tiver uma caixinha de lencinhos de papel para o empresário, ele vai falar, que isso? Não vai entender. Agora, se por exemplo, se for para uma pessoa que ela sofreu violência psicológica do marido e ela quer divorciar, agora ela tomou essa decisão na vida dela, é claro que aquele papel vai ser muito útil, vai fazer a diferença. Então você precisa ver qual o nicho, quais os clientes que estão vindo para você poder ter noção de como montar o teu escritório perfeito. Uma dica que eu achei super bacana que eu aprendi com uma amiga minha é que ela sempre teve coworking, assinou, né? E aí ela atende os clientes dela, e para não ficar aquela sala impessoal, ela levava um vademecum. Olha que legal. Eu sempre tenho um vademecum, por isso que eu tô apontando. Levava um porta-retrato com fotos, calendário, um porta-caneta, por exemplo. E ela montava a mesa com agenda e tudo mais, aquela composição que normalmente, e personalidade que ela tem. Ela colocava a deusa da justiça também. Então, quando a pessoa chegava naquele coworking, não que ele fosse enganado que ele estava num coworking, mas ele se sentia acolhido, né? Tinha a sensação de que ele estava efetivamente no escritório, porque, na verdade, naquele momento ele estava sim no escritório de advocacia. E ele estava sendo atendido por uma das melhores advogadas, sem dúvida nenhuma. Então, isso sim vai fazer diferencial no teu escritório. A tua personalidade é ajustada àquelas necessidades.
principalmente do seu cliente. Agora, muita gente não sabe o que é coworking. Então, eu vou explicar um pouquinho da ilusão do jovem advogado e depois do coworking, tá? Qual que é a ilusão do advogado? Principalmente do jovem. Eu vou terminar a faculdade, eu vou pegar minha OAB, eu vou alugar uma sala comercial e no meu primeiro dia, e se bobear, na minha primeira hora, eu vou ter um cliente que ele vai fechar um contrato de 1 milhão e eu vou resolver minha vida. Acontece? Pode ser que sim. Eu não conheço ninguém que aconteceu isso. O que normalmente vai acontecer? Você vai ficar com uma dívida enorme de água, luz, IPTU, aluguel, telefone. Aí você vai ter comprado impressora, notebook, cadeira, mesa e mais um monte de coisa para um mobiliário todo pro seu escritório. E aí vai entrar cliente. Pode ser que não entre no primeiro mês, pode ser que não entre no segundo mês, pode ser que demore muito para entrar, ou pode ser que comece a entrar. Mas, por exemplo, como alguns casos trabalhistas, você vai trabalhar pelo êxito. E aí você só vai receber dinheiro no final do processo, ou em eventual acordo, numa fase de conhecimento. E aí, o que você vai fazer? Todos esses gastos que você vai ter. Então, o que eu recomendo, e ainda mais no momento de hoje, que nós vivemos numa crise devido à pandemia da Covid-19, coworking. Eu montei toda uma estrutura aqui na minha casa, né? Com impressora, notebook e tudo mais. Eu tô da minha casa, tá? Fazendo vídeo pra vocês. E eu montei toda essa estrutura para que eu possa atender meus clientes da melhor forma possível. Boa câmera, um bom celular, internet com alta velocidade e tudo mais, para dar o melhor pro meu cliente à distância. E isso tem super funcionado. Alguns clientes eu acabo atendendo sim presencialmente e aí não tem problema nenhum. Mas muitos hoje, pela praticidade e eficiência, preferem ser atendidos telepresencialmente, virtualmente. E aí você precisa pensar nisso tudo de uma forma mais fácil, de uma forma mais ágil, melhorando o atendimento tanto para o seu cliente quanto para você. Imagina, eu tive um cliente no começo da minha carreira, ele era médico. O único horário de atendimento para ele era às 7h30 da manhã do domingo. Então, 7h30 da manhã do domingo, estava eu no escritório. Mas, por exemplo, hoje eu posso fazer isso virtualmente. Eu posso atender ele 7h30 no domingo da minha própria casa, né? E ele do conforto da casa dele tomando um café. Então, isso varia muito. O que eu não aconselho é o primeiro atendimento ou o segundo atendimento, se eventualmente você for fechar um contrato, nesse tipo de situação, fazer em padarias. Por quê? Porque se você quiser fechar o contrato, e principalmente quem está no começo de carreira que vai querer laçar aquele cliente, na padaria você não tem impressora para fazer contrato. Então vai num coworking. O que é coworking? Agora chegamos ao ponto. Coworking é um escritório compartilhado, na qual você tem diversos serviços. Então você pode ter uma assistente virtual, uma pessoa que vai atender seus telefones, te ajudar a organizar a agenda, tudo virtualmente. Você pode ter só esse telefone virtual, em que a pessoa vai atender e repassar a ligação para você, ou vai atender e falar que é do seu escritório, e aí tem uma mensagem aí que você vai falar que o doutor tá em reunião, o doutor não sei o que, enfim, e pega o telefone da pessoa, os contatos dela, e depois passa para você e fala, fulano de tal te ligou, ele quer conversar. Pode ser só para endereço comercial. Então, por exemplo, eu tenho escritório na Avenida Paulista. Então, assino só para ter um endereço comercial na Avenida Paulista, porque às vezes o meu cliente espera que eu tenha um endereço comercial na Avenida Paulista. Assim como pode ser na avenida mais famosa da cidade, né? Tô falando o endereço aqui em São Paulo, que ele é mais conhecido. Pode ser também que você precise atender um cliente longe da sua cidade. Então, por exemplo, eu fui para Bebedouro e eu precisava atender um cliente lá. Então, eu alugo uma sala comercial e atendo o meu cliente lá. Isso pode acontecer, mesmo sabendo que meu escritório é em São Caetano do Sul. Então, a gente tem diversas formas. O que é mais importante é ver qual que é teu nicho, qual que é o teu tipo de cliente, para saber como que você deve montar o teu escritório perfeito. É claro que você vai aprendendo muito com o dia a dia, vendo as necessidades. Mas o mais importante é ver flexibilização dos horários, quais são os melhores horários,
Os meus clientes, normalmente, eles preferem que eu atenda eles à noite ou aos finais de semana. Então, no prédio comercial em que eu tenho sala, eu preciso que ele fique ativo, aberto depois das 18 horas. E que aos sábados e domingos, ou até mesmo nos feriados, eu tenha a possibilidade de atender os meus clientes. Alguns atendem horário comercial, mas a maioria não, principalmente quando é pessoa física. E isso é uma dica super importante. Quando você vai atender pessoa física, nem todo mundo está disposto a perder o dia de serviço para resolver problema com o advogado, ainda mais sabendo que esse advogado vai cobrar. Já pensou nisso? Eu vou faltar hoje, vou ter o dia descontado, a DSR, não vou receber minha cesta básica, para ir conversar com o advogado um problema, por exemplo, que eu não tô pagando pensão. Ou para resolver um problema que eu vou ter que despender dinheiro, porque eu tô sendo processado. Então, tudo isso precisa ser visto e de maneira que você possa atender seu cliente da melhor forma possível. Não é o seu cliente que se adequa a você, é você que se adequa ao seu cliente. Então, esse escritório perfeito vai ser o escritório que melhor atendam as necessidades do seu cliente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até o próximo vídeo e até a próxima dica.